Olha, é só abrir qualquer portal de notícias que a gente vê. As manchetes estão gritando pânico. O mercado cripto parece estar em queda livre e dá para sentir o medo no ar. Mas, se a gente deixar esse barulho de lado um pouquinho, o que os dados de verdade estão dizendo sobre essa turbulência toda? Bom, é exatamente nisso que a gente vai mergulhar agora. Vamos entender os fatos por trás do pânico. O número, vamos ser sinceros, assusta. 22% de queda no Bitcoin em uma semana. O ativo foi parar no nível mais baixo desde 2024. Para se ter uma ideia, isso significa que $500 bilhão em valor de mercado simplesmente evaporou. E claro, isso deixa todo mundo se perguntando uma coisa. Essa pergunta do milhão, a que está ecoando em tudo que é canto do mercado. O índice de medo e ganância, para quem acompanha, está lá no medo extremo. E a sensação é de que, sei lá, o fundo do poço pode estar logo ali. Mas a questão é, será que é um colapso de vez ou só mais uma parte de um ciclo que a gente, na verdade, já conhece? Para a gente entender de verdade o que está acontecendo, a gente precisa, dissecar os eventos. Não foi um único golpe, sabe? Foi uma combinação de vários fatores. Então vamos dar uma olhada na anatomia dessa queda. O que a gente testemunhou foi literalmente uma tempestade perfeita. De um lado, a gente teve pressões da economia global, coisas externas. E do outro, uma reação em cadeia dentro do próprio mercado de cripto, que acabou amplificando o movimento de um jeito bem dramático. E quando a gente olha para os gatilhos, fica bem claro. Do lado de fora, tivemos sinais de que o Banco Central americano ia manter os juros altos, os tais sinais hawkish, sabe? Isso, somado com as tensões geopolíticas, criou aquele clima de aversão a risco. Aí, dentro do mercado cripto, esse medo todo acionou uma cascata de liquidações forçadas, mais de 2,5 bilhões de dólares. Basicamente, quem estava muito alavancado foi zerado à força, o que obrigou a venda dos ativos e jogou os preços mais para baixo ainda. É um efeito dominó. E é aqui que a nossa análise dá uma virada. Porque existe um risco que muita gente ignorou e, ao mesmo tempo, um padrão histórico que, oferece uma perspectiva completamente diferente sobre o que está acontecendo agora. Sabe aquela narrativa de que o Bitcoin é o ouro digital, um porto seguro para tempos de crise? Pois é, essa ideia foi colocada à prova e não passou no teste. Recentemente, essa correlação se quebrou. Enquanto o medo global aumentava, o Bitcoin, na verdade, não agiu como um refúgio. E esse gráfico aqui mostra isso de um jeito brilhante. Olha só como o ouro, que é o porto seguro clássico, subiu com as tensões globais. Enquanto isso, o Bitcoin seguiu o mesmo caminho das ações de tecnologia, para baixo. Isso mostra uma coisa importante. No curto prazo, com mais dinheiro institucional no jogo, ele tem sido negociado mais como um ativo de risco do que como uma reserva de valor. Mas agora vem a parte talvez mais crucial de toda essa análise. Dá uma olhada nessa tabela. Ela mostra o histórico do Bitcoin. Em 2011, ele caiu 94%. E depois, subiu 575 vezes. Em 2015, caiu 83%. E na sequência, subiu 100 vezes. Em 2018, outra queda de 84%, seguida por uma alta de 21 vezes. O padrão é muito claro, né? Historicamente, essas quedas severas nunca foram um fim, mas sim o prelúdio de altas exponenciais. Então, o ponto central é, como é que se age diante desses dois lados da moeda? A resposta talvez esteja na estratégia de quem tem paciência. Uma estratégia focada não em adivinhar o fundo do poço, mas em sobreviver a essa volatilidade. Essa frase do Michael Saylor, que é um dos maiores investidores institucionais de Bitcoin, resume bem uma filosofia. Ela basicamente muda a nossa perspectiva, né? A volatilidade não é vista como um defeito, mas como uma característica que, na verdade, gera oportunidades para quem tem convicção no longo prazo. E uma das estratégias mais disciplinadas para lidar com isso é o famoso DCA, ou custo médio em dólar. É bem simples. Comprar uma quantia fixa de forma regular, não importa o preço. Pode ser semanal, mensal. Isso tira a emoção da jogada. Quando o preço cai, se compra mais frações, quando sobe, se compra menos, e no final, o preço médio de compra acaba se equilibrando. Certo. Com todos esses dados em mãos, qual é o veredito afinal? O Bitcoin ainda tem espaço numa carteira de longo prazo, daquelas com foco em aposentadoria, em previdência? A primeira conclusão é que a volatilidade não vai sumir. Pelo contrário, os analistas apontam que ela é uma característica que faz parte do amadurecimento do ativo. Portanto, qualquer estratégia de longo prazo precisa, antes de mais nada, aceitar e se preparar para esses ciclos de quedas e altas super intensas.
Resumindo os pontos-chave então, o Bitcoin está amadurecendo, está saindo daquela fase puramente especulativa, a resiliência dele é testada e até hoje comprovada a cada ciclo de baixa como este. E o futuro parece cada vez mais ligado à clareza das regras e à adoção por grandes instituições, o que quem sabe pode até diminuir a intensidade dessas oscilações lá na frente. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Olhando para a história e para os fundamentos, essa queda de agora é tipo uma liquidação, uma Black Friday do Bitcoin, uma oportunidade de comprar com desconto, ou será que é o sinal de um inverno cripto mais longo e rigoroso? A história sugere uma recuperação, é verdade, mas o cenário macroeconômico de hoje adiciona uma camada de incerteza que a gente nunca viu antes. Fica aí a questão.